Bem-vindos ao Dormecast, o podcast onde nada demais acontece. E é exatamente isso que você precisava agora. Feche os olhos. De onde você fala? E que horas são aí? Conta pra mim nos comentários. E aproveita para seguir o canal, porque hoje o sono vai ser embalado por suspiros medievais mais próximos da dor do que do prazer. Nesta noite, vamos despir as ilusões que ainda carregamos sobre o amor carnal na Idade Média. Nada de romances de cavaleiros e donzelas suspirantes em torres altas. Hoje, a gente vai descer até o chão batido das aldeias, os conventos sombrios e os leitos frios de um tempo onde o desejo era pecado e o prazer, punição. Este não é um episódio para fantasias floridas. É sobre realidade, cheia de suor, repressão, ignorância e, acredite, criatividade. Você vai ouvir sobre as regras bizarras da igreja, as posições permitidas, sim, existia um manual, os remédios anti-desejo, os mitos que assombravam os corpos e os segredos sussurrados entre lençóis de linho sujo. Se prepare para conhecer o lado mais cru, mais curioso e, às vezes, mais tragicômico da intimidade medieval. Aqui no Dormecast, a história não precisa de heróis. Precisa só de alguém disposto a escutar. O que realmente acontecia por trás das portas trancadas dos castelos, mosteiros e cabanas na Idade Média quando o assunto era sexo? A resposta é muita coisa e, ao mesmo tempo, quase nada. O sexo, na Idade Média, era uma sombra espessa que caminhava ao lado de cada corpo, mas raramente era nomeado em voz alta. Era ato, era culpa, era castigo, era necessidade. Raramente era desejo. E quando era desejo, vinha coberto por mantos de vergonha e penitência. A Igreja Católica, poderosa e onipresente, estabelecia as normas, não apenas para o que era certo ou errado, mas para o que era permitido dentro da própria cama. Sim, havia regras reais, meticulosamente pensadas, escritas, debatidas por monges e padres celibatários, homens que, em teoria, nunca haviam sentido o que julgavam. Começamos com um documento curioso, o Penitencial de Burchard de Worms, escrito por volta do ano 1000. Um manual que orientava os confessores a perguntarem aos fiéis o que tinham feito de errado na cama. Ali constam absurdos que hoje soariam como esquete de comédia, mas que eram levados extremamente a sério. Por exemplo, fazer sexo nu era considerado falta grave. Fazer sexo aos domingos, durante a quaresma, nas festas de santos ou em qualquer dia sagrado era pecado mortal. Fazer sexo de costas, especialmente se a mulher estivesse por cima, era heresia. E mesmo o ato mais correto, o sexo vaginal com o fim exclusivo da procriação, no escuro, entre marido e mulher, em silêncio, com roupas, ainda assim carregava um peso de culpa. Porque, veja bem, o prazer era perigoso. O prazer desestabilizava. Era coisa do diabo. E o diabo, na Idade Média, era muito mais íntimo do que se imagina. As pessoas acreditavam que os demônios espreitavam os quartos durante a noite, que espíritos impuros podiam se aproveitar de uma brecha moral para possuir o corpo de quem estivesse desatento durante o ato. Por isso, orações eram recomendadas antes e depois do sexo, às vezes, durante também. O corpo feminino era visto como a porta de entrada da perdição. Uma mulher com libido era uma ameaça, um escândalo, um sinal do fim dos tempos. Por isso, a repressão era constante. As mulheres eram ensinadas a evitar o prazer, a fingir que não sentiam nada, a temer a própria anatomia. Claro, nem todos obedeciam. Havia exceções, havia os desviantes. Havia aqueles que, mesmo dentro do medo, se arriscavam. Camponeses que se encontravam à noite, atrás dos celeiros, sob a luz da lua. Mulheres que descobriam entre si outros tipos de toque.
Homens que pagavam por prazer em bordéis ou tascas escuras, sabendo que depois teriam que confessar a ou S padres e pagar penitência, rezar 100 Aves-Marias de joelhos sobre pedras, por exemplo. Mas e dentro do casamento? Era liberdade? Não exatamente. Casar não era, na maioria das vezes, uma escolha. Era uma transação, uma união de terras, famílias, estratégias políticas. O amor romântico era invenção tardia, coisa de trovador e poeta. Na vida real, o casamento era contrato, e o sexo fazia parte das cláusulas. Uma mulher podia ser obrigada a satisfazer o marido mesmo durante o luto. Um homem podia exigir sexo mesmo se a esposa estivesse doente. A recusa era considerada pecado. Em alguns casos, até motivo para a anulação do casamento. Mas, ironia cruel, o prazer feminino não era condição para nada. Existiam tentativas de controle mais radicais. Por exemplo, instrumentos medievais chamados cintos de castidade, peças de metal colocadas na genitália feminina, trancadas com chave. Embora alguns historiadores digam que esses cintos eram mais simbólicos ou mitológicos do que práticos, há registros visuais e escritos que indicam que sim, foram usados em contextos extremos. Eram símbolos de posse, de controle absoluto. O mesmo valia para o voto de castidade em conventos e mosteiros. Mas, como sabemos, a carne é fraca, e as paredes dos mosteiros não eram tão grossas quanto se gostaria. Há relatos de orgias em conventos, de filhos bastardos nascidos entre freiras, de monges que guardavam amantes em passagens secretas. Os arquivos da Inquisição estão repletos de escândalos e punições, e revelam que, mesmo entre os devotos, o desejo fazia sua dança silenciosa. E não podemos esquecer das superstições. Sexo era cercado de mitos grotescos. Acreditava-se que o sêmen podia roubar a força vital do homem, que a mulher poderia conceber se sonhasse com um homem, que o orgasmo feminino causava epilepsia, que o desejo descontrolado era sinal de possessão demoníaca. Algumas mulheres foram queimadas por serem consideradas demasiadamente sensuais. Bastava um olhar mais intenso, uma fala livre demais, uma dança fora de hora. A Inquisição as chamava de bruxas. E o fogo purificava o que a sociedade não conseguia compreender. Mas nem tudo era repressão. A medicina popular trazia receitas para aumentar o desejo. Poções com mel, ervas, vinho, sangue de animais. Algumas funcionavam, outras eram puro placebo. Mas o simples fato de existirem mostra que, mesmo sob o peso da culpa, o corpo insistia em lembrar que era vivo. E talvez seja essa a lição mais surpreendente. Mesmo na Idade das Trevas, o corpo resistia, desejava, escondia, sobrevivida. A Idade Média, ao contrário do que muitos pensam, não era um tempo de total ignorância ou selvageria sexual. Ela era, antes, um campo minado de contradições, um tempo onde o sexo era regulado, censurado, confessado, mas jamais ausente. Vamos começar pela diferença gritante entre o discurso religioso e a prática popular. A Igreja, claro, tentava emplacar a castidade como ideal supremo. Padres e teólogos passavam noites debatendo se o prazer era sempre pecado, ou apenas quando escapava do casamento. Mas do lado de fora dos mosteiros, nas aldeias enlameadas e nas cidades muradas, o povo seguia vivendo e transando como podia. Em feiras, festas e casamentos, o sexo era muitas vezes parte do ritual. Em algumas regiões da Europa, havia a tradição do leito nupcial público. Após a cerimônia, os noivos eram levados até o quarto, seguidos por parentes, amigos e até vizinhos curiosos. O casal era deitado na cama e a comunidade observava o início do ato. Não até o fim, é claro, mas o suficiente para atestar a consumação da união. Só assim o casamento era considerado legítimo. É chocante, sim, mas para os medievais,
sexo e comunidade estavam mais entrelaçados do que gostaríamos de imaginar. Outro detalhe pouco conhecido: a existência dos chamados leitos duplos nas casas camponesas. Quartos compartilhados entre irmãos, filhos, primos. Privacidade era luxo. E dentro desse contexto, os corpos cresciam juntos, se descobriam juntos. Não eram raras as uniões entre parentes próximos. Casamentos entre primos eram socialmente aceitos, muitas vezes incentivados. Mas e os solteiros? Como satisfaziam seus impulsos? Bom, existiam bordéis, autorizados, regulados e até mesmo administrados pelo poder público. Em cidades como Paris, Londres e Florença, havia ruas inteiras dedicadas ao comércio do sexo. As prostitutas eram registradas, taxadas, submetidas a exames rudimentares e proibidas de sair de certos perímetros. Essas mulheres viviam sob a proteção precária de leis que tanto as usavam quanto as puniam. Eram chamadas de filhas da noite, mulas do desejo, bois do pecado. Muitas eram exiladas de suas cidades natais, outras fugiam de casamentos abusivos ou da fome. Enxergavam na prostituição não liberdade, mas sobrevivência. Havia também os conventos ambíguos, locais que, sob a aparência de casas religiosas, funcionavam como espaços de refúgio para mulheres expulsas, abandonadas ou indesejadas. Ali, o sexo acontecia, mas não como profissão. Era moeda de troca, instrumento de negociação ou, muitas vezes, única forma de manter uma proteção mínima contra a violência externa. Enquanto isso, no campo do conhecimento, os médicos medievais, que ainda misturavam alquimia com astrologia, tentavam entender os efeitos do sexo sobre o corpo humano. Alguns diziam que o orgasmo feminino era essencial para a concepção. Outros afirmavam que o sêmen feminino era uma substância tão poderosa quanto o masculino. Havia até a ideia de que o corpo da mulher sugava a energia do homem durante o ato, o que explicaria a fraqueza pós-coito. Para evitar a exaustão vital, recomendava-se que os homens não tivessem relações antes de batalhas, cultos ou exames importantes. Alguns monges chegavam a recomendar o uso de roupas apertadas para conter os impulsos do baixo ventre. Mas nada disso impedia os escândalos. Os registros medievais estão repletos de confissões pecaminosas. Padres que mantinham concubinas, freiras que engravidavam, nobres que mantinham haréns secretos. E as punições variavam: jejum, peregrinações, açoites, exílio e, em casos extremos, a fogueira. Ainda assim, o sexo resistia. Nas canções de trovadores, disfarçado de amor cortês. Nas peças de teatro popular, em piadas obscenas e metáforas escancaradas. Nas pinturas e esculturas, onde o nu era tanto adoração quanto provocação. A verdade é que o medieval era um ser dividido entre céu e terra, entre culpa e desejo, entre o sermão e o sussurro. E era justamente nesse conflito que se criava a sensualidade sombria da época. Porque mesmo sem entender completamente o próprio corpo, o ser medieval sentia. Mesmo proibido, desejava. Mesmo sem nome, o prazer existia. E talvez isso diga mais sobre a humanidade do que qualquer tratado moral. A sexualidade medieval, em sua camada mais subterrânea, não se limitava apenas à repressão ou ao pecado. Ela era também performance. Um teatro de máscaras e códigos, onde cada gesto, cada silêncio, cada olhar podia significar muito mais do que parecia. Na elite, principalmente entre os nobres, o sexo era assunto de Estado. Casamentos eram armas políticas, filhos legítimos, moeda de poder. O prazer, nesse cenário, era um subproduto irrelevante. O que importava era gerar herdeiros. A mulher nobre era educada desde cedo para ser útero ambulante, bela, obediente, silenciosa.
E o homem nobre, embora livre para buscar prazer fora do casamento, era igualmente prisioneiro das convenções. Por isso surgiram espaços onde as normas podiam ser burladas, festas privadas, caçadas, viagens. Durante essas ocasiões, o corpo nobre se libertava, mas com moderação, porque mesmo o prazer precisava ser elegante. E é aqui que entram as cortesãs. Diferentes das prostitutas comuns, as cortesãs eram educadas, refinadas, instruídas em poesia, música e filosofia. Sabiam conversar, sabiam dançar, sabiam rir na hora certa. Eram amantes oficiais de reis, conselheiras de cardeais, musas de artistas. Algumas acumulavam mais poder que muitas rainhas. E sim, usavam o sexo como ferramenta, mas também como arte. Nos registros da época, encontramos relatos de festas voluptuosas onde vinho, música e carne se misturavam numa espécie de ritual pagão camuflado. As descrições são vagas, não por pudor, mas por estratégia. O prazer, na Idade Média, nunca era descrito diretamente. Ele surgia nas entrelinhas, nos símbolos, nas metáforas. Mas fora dos palácios, a realidade era outra. Nas aldeias, o sexo era aprendizado oral, literalmente. As mães ensinavam às filhas o que fazer para evitar uma gravidez. As parteiras passavam receitas de chás abortivos. As velhas da comunidade contavam histórias de espíritos vingativos que se alimentavam de luxúria mal canalizada. A figura da parteira, aliás, era central. Guardiã de saberes ancestrais, ela conhecia os segredos do corpo feminino. Sabia onde tocar para aliviar a dor. Sabia o que usar para provocar ou conter o desejo. Por isso mesmo, era temida e muitas vezes acusada de bruxaria, porque na Idade Média, toda mulher que conhecia o próprio corpo era considerada perigosa. O mesmo valia para os homens que fugiam da norma. A homossexualidade era condenada com veemência, mas praticada com frequência. Entre monges, entre soldados, entre rapazes que cresciam juntos. Os documentos inquisitoriais estão cheios de casos de amizades pecaminosas, denunciadas por vizinhos, padres ou rivais. Mas havia também espaços secretos, florestas, grutas, túneis, locais onde os corpos se encontravam fora do alcance dos olhos da moral, onde o desejo podia respirar, mesmo que por instantes. Esses espaços formavam uma espécie de cartografia do desejo medieval, invisível, mas real. E havia os mitos. O mito da súcubus, por exemplo, uma criatura demoníaca que seduzia homens durante o sono e os levava à perdição. Ou o mito do íncubus, que estuprava mulheres à noite e gerava filhos monstros. Essas lendas, além de assustadoras, eram formas simbólicas de lidar com o desejo reprimido, os sonhos eróticos, as culpas não confessadas. O pesadelo sexual, na Idade Média, era uma forma de purgação. Se o prazer acontecia em sonho, então não era culpa do indivíduo, era culpa do demônio. E assim, o pecador dormia mais tranquilo. Mas nem todos se conformavam com essas explicações. Alguns questionavam, alguns escreviam, alguns até desafiavam publicamente a moral vigente. Entre eles, havia trovadores que compunham canções explícitas, poetas que descreviam o corpo feminino com detalhe e reverência, cronistas que registravam os escândalos da corte sem medo da censura. Esses autores, muitas vezes, eram perseguidos, mas também admirados. Porque mesmo reprimida, a sexualidade medieval fascinava. E como não? O desejo proibido é sempre mais intenso. Aliás, essa tensão entre o sagrado e o profano gerava cenas paradoxais, como a de padres que escreviam sermões contra o prazer sexual enquanto mantinham amantes e filhos, ou a de nobres que mandavam construir capelas para pedir perdão por pecados ainda não cometidos. Essa ambivalência é a alma da Idade Média, um tempo onde tudo era pecado,
mas tudo também era permitido, desde que se confessasse depois. Onde o corpo era prisão, mas também templo. Onde o prazer era castigo, mas também fuga. E no meio disso tudo, a humanidade seguia. Existiam na Idade Média realidades que nunca entraram nos livros, mas que pulsavam com força por debaixo da superfície. E poucas delas eram tão intensas quanto a vivência íntima das mulheres pobres, camponesas, servas e lavadeiras. Essas que não tinham sequer o direito ao próprio corpo. Nas zonas rurais, a vida era dura e curta. O trabalho começava antes do nascer do sol. As mãos calejadas, as costas dobradas. E entre as exigências da lavoura e os castigos do clima, havia ainda os senhores, donos da terra e frequentemente também do destino das mulheres que nela viviam. O droit du seigneur, ou direito do senhor, é um dos mitos mais persistentes da Idade Média. A ideia de que o senhor feudal teria o direito de dormir com a noiva camponesa na noite de núpcias. Embora historiadores modernos debatam a real existência dessa prática, muitos a consideram mais simbólica ou excepcional. O fato é que o medo era real. E onde há medo, há dominação. A ameaça de violência sexual pairava como uma sombra. O corpo da mulher camponesa não lhe pertencia completamente. Podia ser tomado por força, por chantagem, por necessidade. E muitas vezes era. Não havia leis claras que as protegessem. Os juízes eram homens. Os padres, homens. Os senhores, homens. Denunciar era arriscar-se ao escárnio, ao castigo, ao exílio. Restava o silêncio ou a adaptação. Algumas mulheres faziam alianças com homens de poder em troca de proteção. Tornavam-se amantes semi-oficiais. Recebiam comida, abrigo e, em troca, entregavam o que podiam. Outras fugiam para cidades maiores, tentando recomeçar. E havia aquelas que encontravam força umas nas outras, formando redes de solidariedade feminina que resistiam à invisibilidade. Nas grandes cidades, o cenário era diferente, mas igualmente opressor. Bordéis legalizados funcionavam sob controle estatal. As prostitutas deviam pagar taxas, seguir regras, submeter-se a exames médicos. Eram vigiadas, marcadas, estigmatizadas. Não podiam vestir roupas como as outras mulheres. Não podiam frequentar certos espaços públicos. Mas ainda assim, muitos homens preferiam os bordéis à vida conjugal. Por quê? Porque ali o sexo era transação. Não havia fingimento. Não havia moralidade. Havia corpo e pagamento. E isso, paradoxalmente, era libertador para muitos homens que, dentro de casa, viviam sob a rigidez religiosa. As prostitutas, por sua vez, encontravam maneiras de preservar a própria sanidade. Desenvolviam linguagens próprias. Usavam perfumes específicos para se proteger de doenças e cheiros. Criavam códigos visuais, penteados, cores de roupa, adornos, para sinalizar humor, disposição, limites. E havia as sacerdotisas do prazer, como eram chamadas em certos círculos ocultistas. Mulheres que estudavam alquimia, astrologia, plantas medicinais e ofereciam não apenas sexo, mas experiências sensoriais complexas. Misturavam prazer, cura e magia. Algumas dessas mulheres foram perseguidas como bruxas. Outras desapareceram sem deixar rastros. Mas seus nomes, às vezes, ainda ecoam nos arquivos de conventos e castelos. Eram temidas e desejadas, porque sabiam algo que os padres jamais saberiam. O corpo é também um portal. E esse portal, quando atravessado com consciência, é mais perigoso do que qualquer exército. E se você chegou até aqui, me conta nos comentários. O que mais te surpreendeu sobre a sexualidade medieval até agora? Quero saber de onde você fala e como essa história está te fazendo sentir. E claro, não esquece de seguir o canal. Aqui no Dormecast, o tempo desacelera
e o sono vem devagarinho, guiado pela história. Ao caminharmos mais fundo pelos corredores escuros da Idade Média, encontramos uma nova camada de silêncio, aquela que envolvia os corpos de quem vivia à margem de todas as margens, os miseráveis, os doentes, os exilados. E mesmo nesses corpos, o desejo pulsava. Imagine um hospital medieval. Não o que você está acostumado a visualizar, mas algo mais parecido com um abrigo improvisado. Colchões de palha, odores penetrantes, cânticos religiosos ao fundo. Era nesse cenário que viviam os leprosos, os acometidos por doenças venéreas, os feridos de guerra. Eram separados da população pura e sua sexualidade era considerada não apenas perigosa, mas impensável. Mas é aí que as contradições florescem. Há registros de relações sexuais entre pacientes em hospitais de caridade. Alguns monges cuidadores chegaram a ser punidos por excessiva proximidade com internas. Os corpos debilitados ainda buscavam calor, contato, consolo. O desejo, mesmo misturado à dor, não desaparecia. E o mesmo acontecia nas prisões. Os cárceres medievais eram antros de violência e desumanização, mas também lugares onde o sexo, consentido ou não, acontecia como parte do cotidiano brutalizado. Algumas prisioneiras engravidavam dentro das celas. Outros prisioneiros faziam pactos sexuais em troca de comida ou proteção. E havia aqueles que se recusavam a negar seus desejos, mesmo diante da morte. Os julgamentos da Inquisição revelam histórias de mulheres e homens que preferiram a fogueira a negar quem amavam. Homens acusados de pecados do mesmo sexo. Mulheres acusadas de manterem relações com demônios, quando, na verdade, apenas se amavam longe dos olhos da igreja. Essas histórias não eram exceção. Eram parte de uma verdade subterrânea que resistia. Ao mesmo tempo, nos textos ocultistas da época, há indícios de cultos e rituais que misturavam sexualidade com espiritualidade. Ordens secretas acreditavam que o orgasmo era um estado de contato com o divino, que a união carnal, feita com intenção e símbolo, poderia abrir portais para outras realidades. Essas ideias eram perigosas e, por isso mesmo, fascinantes. Por trás da rigidez da moral cristã, havia uma efervescência filosófica e espiritual que buscava novas formas de compreender o corpo. O alquimista não via o sêmen como algo sujo, mas como essência vital. A bruxa não via o prazer como pecado, mas como rito de cura. O herético não via o desejo como queda, mas como caminho. Esses saberes foram perseguidos, mas não destruídos. Eles sobreviveram em manuscritos cifrados, em grimórios, em tradições orais, e influenciaram práticas posteriores do Tantra ocidentalizado aos estudos de Freud. Sim, a Idade Média, com toda a sua repressão, foi também solo fértil para as sementes do que viria a ser a psicologia do desejo. E talvez seja essa a maior ironia de todas. Ao tentar esmagar o prazer, a Igreja acabou provocando um aprofundamento inédito do pensamento sobre o corpo, porque quanto mais se tenta controlar o desejo, mais ele se desloca. Mais ele aprende a se esconder, a se transformar, a se codificar. E ao longo de séculos, foi exatamente isso que ele fez. Na cartografia do desejo medieval, uma das regiões menos exploradas, talvez por medo, talvez por vergonha, era o mundo dos votos religiosos. Mosteiros e conventos eram considerados fortalezas da pureza, espaços onde o corpo seria finalmente domado, purificado, silenciado. Mas a realidade, como sempre, era mais complexa. Freiras e monges, homens e mulheres que teoricamente haviam renunciado à carne, encontravam-se enclausurados com outros corpos, com outras presenças humanas, vivas, pulsantes, com olhos, com cheiros, com gestos involuntários.
E era nesse ambiente carregado de simbolismo e privação que surgiam os mais sutis e às vezes os mais escandalosos desdobramentos do desejo. Existem cartas, preservadas em arquivos monásticos, escritas por freiras apaixonadas. Elas revelam amores proibidos, saudades que queimam mais do que o inferno prometido. Palavras cuidadosamente construídas para parecerem castas, mas que transbordam erotismo nas entrelinhas. Metáforas com jardins, pombas, espelhos, fontes, símbolos de uma paixão que não podia ser dita, mas que também não podia ser sufocada. Havia também práticas secretas, o uso de certos incensos para provocar estados alterados, banhos em infusões de ervas que despertavam sensações no corpo. E, mais raramente, rituais compartilhados entre religiosas que haviam estabelecido laços de confiança e que enxergavam no toque mútuo uma forma de consolo espiritual. Já entre os monges, a questão do desejo era um campo de guerra interno. O corpo era o inimigo a ser vencido. Por isso, multiplicavam-se práticas de autopenitência, jejuns, flagelações, noites sem sono. O prazer era combatido como um demônio pessoal que sussurrava nos corredores escuros das celas. Mas nem todos resistiam. E os registros mostram casos, documentados, julgados, punidos, de relações entre monges, de encontros com camponesas, de escândalos abafados com doações generosas aos mosteiros. O que emerge disso tudo é um retrato fascinante. O claustro, longe de ser um lugar de ausência sexual, era um campo simbólico onde o desejo se manifestava de formas sofisticadas, ocultas, ritualizadas. Era um palco onde o drama da carne se encenava com máscaras espirituais. Fora dos muros religiosos, o povo comum também lidava com o desejo através de símbolos. Nas festas populares, por exemplo, havia momentos de liberação. Carnaval, solstício de verão, festas pagãs sincretizadas com o calendário cristão. Nessas ocasiões, a ordem era temporariamente suspensa. Máscaras eram usadas, corpos se misturavam, identidades se confundiam. Era nesses momentos que o inominável se tornava possível. Mulheres podiam dançar sem véu. Homens podiam se vestir de mulheres. Crianças assistiam ritos que misturavam riso e susto. E no centro dessas celebrações estava o corpo, ornado, tocado, liberado, mesmo que só por uma noite. Essas festas funcionavam como válvulas de escape. Eram momentos onde o inconsciente coletivo podia extravasar o que o cotidiano censurava. E o sexo, claro, fazia parte dessa liberação. Muitas dessas celebrações tinham raízes antigas, pré-cristãs, ritos de fertilidade, cultos à deusa, invocações agrícolas. E embora a igreja tentasse batizar esses eventos, o substrato erótico permanecia. Porque o desejo, quando não pode ser nomeado, se esconde nos símbolos. E assim, a Idade Média criou uma linguagem própria para o prazer. Uma linguagem feita de silêncios, de gestos contidos, de metáforas poéticas. Era necessário decifrar para compreender, ler nas entrelinhas, escutar o não dito. A sexualidade medieval, por isso, não era pobre. Era rica em simbologia, em nuance, em complexidade. O prazer não era ausente, era codificado. O corpo não era negado, era disfarçado. E talvez isso nos ensine algo sobre o nosso próprio tempo, onde tudo é exposto, mas pouco é sentido. No âmago da mentalidade medieval, o sexo não era apenas uma prática fisiológica ou social, era uma questão metafísica, uma ponte ou uma ameaça entre o mundano e o sagrado. E foi exatamente nessa interseção que surgiram alguns dos mitos mais curiosos, perturbadores e reveladores do imaginário coletivo europeu. Um deles, o mito da vagina dentata. A ideia de que algumas mulheres, especialmente as consideradas bruxas ou pecadoras,
possuíam dentes ocultos em suas vaginas. Dentes que mutilavam, devoravam, castravam. A metáfora não podia ser mais clara. O medo do prazer feminino, do corpo feminino, da autonomia feminina. Esse mito, embora pareça absurdo hoje, teve consequências reais. Ele alimentava o temor, justificava o controle, incentivava a submissão. Porque se o prazer da mulher era um portal para a danação, melhor mantê-lo trancado. Melhor que ela nem soubesse que podia sentir. Outro mito recorrente era o do sexo com demônios. Como mencionado antes, as figuras do íncubo e do súcubo povoavam os pesadelos medievais. Mas há um detalhe curioso. Muitas mulheres relatavam essas experiências em tom ambíguo, mistura de medo e prazer, terror e êxtase. Algumas chegavam a confessar que esperavam ansiosamente as visitas noturnas desses seres. Os inquisidores não sabiam o que fazer com esses relatos. Eram sonhos? Alucinações? Ou fantasias envergonhadas? Não importava. Para a teologia da época, o corpo era poroso. O pecado podia entrar pelos olhos, pelos ouvidos, pelo tato e, claro, pelo sexo. Assim, o imaginário medieval foi sendo povoado por seres híbridos, centauros lascivos, sereias traiçoeiras, diabos sedutores, criaturas que encarnavam tanto o desejo quanto o castigo. E isso não acontecia apenas no folclore. Estava nas igrejas, esculpido nos capitéis das catedrais, pintado nos murais dos mosteiros. Sim, havia erotismo na arte sacra medieval. Na abadia de Sainte-Foy, na França, há uma escultura de uma mulher nua, com serpentes mordendo seus seios. Em igrejas espanholas, encontramos imagens de homens masturbando-se como advertência moral. Em catedrais inglesas, as famosas Sheila na Gig, figuras femininas grotescas, abrindo as pernas e expondo sua genitália de maneira escancarada. Essas imagens não eram decoração, eram avisos, lembranças visuais de que o desejo era perigoso, mas também impossível de ignorar. E como os fiéis reagiam a essas mensagens? Com medo, claro, mas também com fascínio. O mesmo fascínio que temos hoje por filmes de terror, por histórias proibidas, por tudo aquilo que se esconde nas sombras. Porque o desejo, mesmo disfarçado de inferno, continua sendo desejo. E aqui vale uma pausa para pensar. O que acontece quando uma cultura inteira tenta apagar uma parte essencial da experiência humana? Ela não desaparece. Ela se transforma, se camufla, se insinua. E talvez seja por isso que a Idade Média tenha produzido tantos símbolos, tanta arte, tanta contradição. Era um tempo onde o corpo era vigiado, mas também admirado, onde o prazer era negado, mas jamais esquecido, onde o sexo era pecado, mas também necessidade. E essa ambivalência atravessa séculos. Está presente nos romances do século XIX, nas repressões do século XX, nas contradições do presente. Porque o medieval, nesse aspecto, nunca nos deixou completamente. Por mais que a Idade Média tenha sido um tempo de repressões, é impossível ignorar que também foi um período de criatividade sensual, onde o corpo, o desejo e o prazer encontravam formas engenhosas e até poéticas de sobreviver à censura. No interior dos lares, por exemplo, surgiam pequenas formas de resistência. Casais inventavam códigos para se comunicar sob o olhar atento da moral. Gestos disfarçados, palavras cifradas, objetos simbólicos deixados sob a almofada ou escondidos entre as páginas da Bíblia. O corpo era policiado, mas a mente? A imaginação medieval florescia como nunca. As mulheres, mesmo as analfabetas, aprendiam a ler os sinais da vida. A temperatura do quarto, o humor do marido, as mudanças discretas no corpo. A sensualidade era sutil, sussurrada, feita de olhares desviados e toques roubados. No campo das ervas medicinais,
Havia um conhecimento ancestral que resistia, infusões que aqueciam o sangue, perfumes que estimulavam os sentidos, ungüentos que despertavam sensações. Parteiras, curandeiras e mulheres mais velhas compartilhavam esse saber com as mais jovens, criando uma rede silenciosa de sabedoria corporal. E mesmo dentro da igreja, algumas figuras notáveis ousavam falar sobre o amor carnal em termos quase místicos. Hildegard de Bingen, por exemplo, freira, visionária, compositora, escreveu sobre o corpo feminino com reverência quase divina. Descreveu o prazer como uma centelha de Deus, uma explosão de luz dentro da carne. Seus escritos, claro, foram cuidadosamente filtrados ao longo dos séculos, mas a força de suas visões permanece. Enquanto isso, nas ruas e nas feiras, o povo cantava, e as cantigas populares eram carregadas de duplos sentidos, de provocações, de erotismo escancarado. Trovadores e jograis misturavam humor e desejo em versos que divertiam e excitavam. O riso, afinal, era uma forma de driblar a repressão, e poucos sabiam disso tão bem quanto os medievais. Os jogos amorosos também existiam. Cartas com enigmas eróticos, trocas de prendas, promessas veladas. As janelas tornavam-se palcos de sedução. Os jardins, corredores de encontros furtivos. Os lençóis, mapas de um mundo secreto. E em meio a tudo isso, os pecados continuavam sendo listados e cometidos. O sexo fora do casamento, o adultério, a masturbação, os atos contra a natureza. Tudo tinha nome, tudo tinha punição, mas também tudo tinha história. Porque atrás de cada pecado confessado, havia uma vida real, um corpo real, uma necessidade de afeto, de prazer, de reconhecimento. E quando olhamos para essa teia complexa de proibições e prazeres, começamos a entender. A Idade Média não foi apenas repressora. Ela foi profundamente humana e, portanto, cheia de contradições. Um tempo onde se sussurrava o que hoje gritamos, onde o prazer era pecado, mas também era poesia. Se você chegou até aqui, deixa nos comentários a sua impressão sobre essa jornada no tempo. De onde você fala? Que parte dessa história mais te surpreendeu? Aproveita e segue o canal. Aqui no Dormecast, cada noite é um mergulho em mundos esquecidos. E o sono vem como deve vir, envolto em histórias. A noite medieval não era silenciosa. Ao contrário do que se pensa, os vilarejos e cidades fervilhavam de sons. Passos sobre a terra batida, o estalo de madeira sob pés apressados, vozes baixas atrás das janelas. E nesse cenário, as práticas sexuais ganhavam outras nuances. A escuridão protegia e, ao mesmo tempo, amplificava o risco. O desejo era sombra e labareda. Uma característica quase invisível, mas fundamental para se compreender o sexo medieval, era a ausência de privacidade. Quartos compartilhados, casas de um único cômodo, camas divididas com filhos, sogros, criados. A intimidade era um luxo de poucos. O prazer, muitas vezes, precisava ser furtivo, abafado por cobertas e tosses forçadas. Por isso, certas práticas se desenvolviam em lugares improváveis: estábulos, celeiros, cavernas, até cemitérios. Não por fetiche, mas por falta de alternativa. O segredo era a sobrevivência. Nos conventos e castelos, os criados e serviçais também possuíam seus próprios códigos de sedução. Havia olhares lançados durante o serviço, toques rápidos ao vestir ou despir seus senhores. Histórias de nobres engravidando empregadas não eram raras, mas também não eram contadas. Sumiam nos corredores da culpa e da conveniência. As parteiras sabiam muito sobre essas histórias não contadas. Muitas vezes, cabia a elas resolver os acidentes noturnos, interrupções de gravidez, banhos secretos, receitas silenciosas de ervas abortivas. Era um trabalho arriscado, mas vital. Elas não apenas conheciam o corpo, compreendiam as tramas do desejo.
E falando em tramas, o teatro popular também trazia a sexualidade à cena. Os mistérios e moralidades, peças encenadas nas praças, usavam o humor como disfarce para falar de temas proibidos. Padres corruptos, esposas astutas, maridos impotentes, amantes disfarçados de anjos. O riso protegia a crítica. Essas peças, assistidas por camponeses, artesãos, até crianças, eram uma forma de educação sentimental. Aprendia-se ali o que ninguém ensinava em casa. E com sorte, sonhava-se com uma vida onde o prazer fosse possível, mesmo que só no palco. Mas havia também os pesadelos. Entre os horrores da época estavam os julgamentos públicos por libertinagem. Homens e mulheres denunciados por vizinhos, padres ou inimigos eram arrastados às praças, onde seus pecados eram lidos em voz alta. A vergonha era uma punição mais eficaz que qualquer açoite, porque o maior medo medieval não era a morte, era a humilhação diante da comunidade. Mulheres adúlteras eram obrigadas a usar véus negros. Homens pegos em atos considerados antipuros podiam ter os rostos marcados. Casais suspeitos eram forçados a rezar em público. E mesmo assim, o desejo não cessava. Apenas aprendia a dançar com as sombras. E aqui cabe uma pausa. Você já parou para pensar como nossa própria relação com o sexo carrega ecos desse passado? A vergonha, o segredo, o medo do julgamento, o desejo que arde, mas que não pode ser nomeado em voz alta. Essa é a herança medieval que ainda nos habita. À medida que nos aproximamos do fim desta viagem, o que se torna evidente não é apenas a complexidade do sexo na Idade Média, mas sua centralidade em todas as esferas: religiosa, política, social e espiritual. A sexualidade era, sem dúvida, um campo de disputa simbólica. Nas universidades medievais, por exemplo, os debates teológicos e filosóficos frequentemente mergulhavam em discussões sobre o corpo, o desejo e a natureza do prazer. A filosofia escolástica, especialmente através de Tomás de Aquino, tentava conciliar a razão aristotélica com a doutrina cristã. E nesse esforço, o sexo era interpretado como algo natural, mas apenas dentro dos limites do matrimônio e da procriação. O prazer, segundo os grandes doutores da Igreja, só era aceitável se não se tornasse o objetivo. Ou seja, sentir prazer era tolerado, desde que fosse acidental. Procurá-lo diretamente? Isso já se aproximava do pecado. Essas discussões criavam uma ética ambígua. Os confessores precisavam orientar seus fiéis com base em regras que nem sempre tinham lógica prática. E assim, nasciam os manuais de confissão, verdadeiras enciclopédias da moral sexual. Esses textos listavam perguntas específicas que os padres deveriam fazer. Você teve pensamentos impuros? Você tocou seu próprio corpo com intenção? Você olhou para alguém com desejo? Cada resposta era classificada. Cada pecado tinha sua penitência. Mas o efeito colateral disso foi a criação de um imaginário coletivo profundamente erótico, porque ao nomear o proibido, tornava-se impossível esquecê-lo. As palavras dos padres tornavam-se gatilhos, as confissões alimentavam fantasias, e o próprio ato de pedir perdão se tornava, para alguns, um ritual ambíguo de excitação e culpa. Nesse caldo simbólico surgiram também os primeiros tratados médicos sobre sexualidade, escrito por homens, claro. Baseados em teorias dos humores, quente, frio, seco, úmido, tentavam explicar o comportamento sexual através do equilíbrio corporal. Mulheres consideradas frígidas eram tratadas com banhos quentes, massagens, infusões afrodisíacas. Homens excessivamente lascivos eram aconselhados a praticar jejuns, orações e banhos frios. A sexualidade era patologia e remédio ao mesmo tempo. Mas o mais interessante talvez seja perceber como esses tratados já reconheciam algo essencial:
O desejo é parte constitutiva do ser humano. E mesmo que a linguagem fosse torta e os métodos questionáveis, havia uma tentativa genuína de compreender. Isso nos leva à literatura. Nos séculos finais da Idade Média, os romances corteses, histórias de cavaleiros e damas, de amores impossíveis, de beijos roubados sob as estrelas, criaram uma nova gramática do amor. Não mais só o sexo bruto e pecaminoso, mas o amor como elevação da alma, a dama inalcançável, o cavaleiro sofredor, o beijo como epifania. Essa estética moldou toda a cultura ocidental posterior. Do amor romântico do século XIX aos filmes hollywoodianos do século XX. Tudo nasce ali, entre mosteiros e campos de batalha, entre castelos e florestas encantadas. E assim, encerramos esta parte com a certeza de que a Idade Média não foi um tempo sem sexo. Foi um tempo de sexualidades codificadas, negadas, exploradas, fantasiadas. Um tempo onde o corpo era ao mesmo tempo prisão e possibilidade. Onde o prazer era negado em público, mas buscado com fervor em silêncio. E agora que os sinos da meia-noite soam em nossa memória, resta apenas o eco do que não se pode mais desver. O sexo na Idade Média não era o que nos contaram nos livros escolares, tampouco era ausente. Ele estava em toda parte, entre os lençóis humildes dos camponeses, nos claustros úmidos dos mosteiros, nas sombras das igrejas e nos cantos abafados dos castelos. Era desejo travestido de penitência. Era culpa embalada em poesia. Era sonho e repressão, carne e símbolo, impulso e castigo. Dormir com a história é isso. Perceber que mesmo onde dizem que nada acontecia, havia mundos inteiros de gestos, segredos e paixões silenciadas. Se essa jornada te fez ver a Idade Média com outros olhos, deixa seu comentário contando o que mais te surpreendeu. De onde você fala? Que horas são aí agora? E claro, siga o canal. No Dormecast, toda noite é convite para adormecer com a mente acesa. Boa noite e bons sonhos com as sombras do passado.